A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Paulo Henrique. Sou membro da congregação Família Tabernáculo da Libertação em Macapá. Meu pastor presidente é o pastor reverendo Edelso Costa, missionária SUS, e a minha vice-presidente é a pastora Jane Cabral e o pastor Saulo. E meu pastor local, o pastor Netane Marques e missionária Shirley. Gostaria de compartilhar com meus amados irmãos algumas questões que eu aprendi no decorrer da minha caminhada ministerial com Deus e continuo aprendendo. Primeiro, o que é evangelização? É a ação de evangelizar, é ação, é um movimento, é quando entregamos o evangelho a quem de direito, ou seja, evangelização, o ato de fazer o ir, de estar em movimento, é estar se movimentando, é uma ação. Mas o que é evangelização? Muitos acham que evangelização é convidar alguém para vir para a igreja. Muitos acham que evangelização é entregar um panfleto. Muitos acham que evangelização é contar as bênçãos que Deus fez na sua vida. Muitos acham que evangelização é discutir erros doutrinários de outras igrejas. Uns acham que evangelização é falar de cura, de prosperidade, libertação. Lamento te informar, isso não é evangelização. Tudo isso contribui, ou seja, isso é instrumento de evangelização. Isso contribui para a evangelização do reino. Porque evangelização é entregar a mensagem do verdadeiro evangelho. Evangelização no grego, evangelho no grego é boas novas. Evangelho é tu falar de Cristo, pregar a Cristo, mostrar a Cristo. Evangelho é falar do amor de Deus, aleluia. Porque precisamos ter 3 passos na nossa vida. O primeiro é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai falar que Cristo morreu por nós e que nós somos pecadores falhos. João 3,16 vai dizer isso, que Jesus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, melhor dizendo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, que Cristo foi sepultado. Quando Jesus morreu, primeiro, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado com os nossos pecados. Romanos 5,12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. Diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, aleluia. Mas Romanos também 5,19 vai dizer assim, que como pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, e muitos foram feitos pecadores, mas também pela obediência de um homem, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Ou seja, evangelização é nós falar que nós somos pecadores, falhos e imperfeitos, é mostrar na Bíblia que Cristo foi sepultado junto com nossos pecados, mas também que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida com abundância, aleluia. Porque Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo aquele que peca, o seu salário é a morte. Nós devemos ter 3 princípios na nossa vida: pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados, pregar que Cristo foi sepultado, mas pregar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e que essa é a declaração prova que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, é o suficiente para a remissão dos nossos pecados. Caso contrário, ele teria sido continuado no sepulcro. Ou seja, quando Jesus ele sai do sepulcro, é o clamor, é a expressão, é o brado dizendo: olha, eu morri por você, eu fui sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Evangelizar é tu pregar que o homem ele é pecador, é falar o que Jesus Cristo realiza por ele, é falar o que Jesus fez por nós, é o fato de que o homem é um pecador perdido e sem a presença de Deus
ele não é nada, que sem a graça de Deus ele não chega a lugar nenhum, que sem a presença, sem a vida com Deus, ele não rompe barreiras, ele não vence batalhas. Esse é o segredo de um evangelismo. Na próxima edição eu quero compartilhar de como evangelizar alguém para Cristo. Oh glória, como é bom. Agora nós já sabemos que evangelizar é falar assim, esse que eu recitei anteriormente, são instrumentos para evangelização, convidar, dar o testemunho, mas a evangelização é pregar a palavra de Deus, falar que o homem é pecador, falho, imperfeito e que nós precisamos de Cristo nas nossas vidas e reconhecer Ele como único, suficiente e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a nossa boca confessar e no coração creres que o Senhor, nós seremos salvos. Ou seja, por trás desse confessar e desse crer, existe uma outra regra a seguir por trás. Aí nós vamos ter que pegar João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, nós vamos entrar num processo de libertação. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós vamos entrar num processo de conhecimento de Cristo, de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, de conhecer o Espírito Santo. E conforme nós vamos conhecendo, nós vamos se libertando daquilo que nos puxava para trás, focando naquilo que nos leva para frente, pensando no nosso futuro de esperança, de glória e de vitória. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.